Bom dia, irmãos. Antes de tudo, vamos fazer uma oração. Vamos agradecer mais uma vez ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui como família de Cristo, não é? E estudarmos um pouquinho da palavra. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque nós deitamos, nós acordamos e o Senhor está conosco. E nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, nos sustenta a cada dia, ó Pai, nos dá saúde não só física, mas também psicológica, mental, Senhor, espiritual. Te pedimos, ó Pai, que nessa manhã o Senhor possa estar falando conosco e, a começar em mim, Senhor, o Senhor possa falar aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Estamos em 2020, no dia 26 de julho. Já completamos aí mais de 100 dias de quarentena, de isolamento social. E muita gente não aguenta mais esse isolamento. Não é? As mamães já não sabem mais o que inventar para os seus filhos, para entreter os seus filhos em casa. Aquilo que era uma surpresa, uma novidade, trabalhar em casa, agora já está se tornando até um fardo. Tem gente que quer voltar a trabalhar. Alguns não tiveram condições de trabalhar em casa, estão indo para o trabalho durante todo esse tempo, estão se expondo, estão se arriscando, enfim. Mas o mundo está perplexo. Nós temos uma ameaça invisível andando pelas cidades e ela nos obriga a ficarmos reclusos dentro das nossas casas. E, de repente, o mundo se vê obrigado a mudar totalmente de rotina. Aí os casos de internações disparam, a população começa a se prevenir, e os que podem passam a trabalhar em casa, nem todos. E o contato com os familiares, principalmente os mais idosos, passa a ser virtual. De repente, o mundo, como nós conhecíamos, gigantesco, passa a ser amedrontado por uma coisa minúscula. A gente começa a ver números subindo em todos os países de internações, de pessoas falecendo, de pessoas doentes. Nós entramos numa crise financeira, não só de saúde, mas financeira no mundo inteiro. A crise econômica está tão crítica quanto a da área da saúde. As famílias, as pessoas mudam seus hábitos. Agora não pode mais tocar, não pode mais abraçar, não pode mais beijar, não pode mais ir visitar os amigos, não pode visitar parentes. Só sai, em último caso, aqueles que não tiveram condições de trabalhar dentro dos seus lares, vão para os trabalhos, pegam os coletivos e vivem amedrontados, assustados, não sabem o que pode acontecer, não sabe se pegou, se vai pegar, se vai transmitir para alguém. E os principais afetados são os nossos queridos mais idosos, mais maduros, né, que são a classe mais fragilizada por isso. Então, está sendo um martírio aí para os vovôs e vovós que agora só conversam com os netinhos por telefone, pelo computador, pelo celular. E aí a nossa vida muda. Eu trabalho com uma turma mais jovem, né, uns garotos. Um deles, esses dias, até falou assim: poxa, tio, eles me chamam de tio, né? Tio Will, nós vamos entrar para a história. Nunca houve uma crise na saúde econômica igual a essa. E aí a gente corrige essa turminha, né? Assim, olha, nunca houve para a nossa geração. Para a nossa geração. Eles nunca viram nenhuma crise igual essa. Mas será que nós já tivemos crises semelhantes? Vamos lá em 1918. Nem todos sabem, não é? Principalmente os mais jovens, mas em 1918, há mais ou menos 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola. A gripe espanhola foi terrível. Ela tinha características muito parecidas com o vírus que a gente está enfrentando hoje. E muita gente morreu. E naquela época não havia nem informação e nem estrutura adequada para combater a doença. Né? Inclusive, o meu avô, ele estava nesse período, ele era jovem,
E ele e um grupo ele morava numa área rural, e ele e um grupo de homens se revezavam na triste tarefa de recolher os falecidos. Foi computado um número enorme aí de pessoas que faleceram nessa época. Mas eu diria que esse número é errado. A gente pode multiplicar por 10, porque muita gente faleceu e não foi computada. A gente não tem, a gente não tinha naquela época um sistema de comunicação que a gente tem hoje. Né? Mas a crise naquela época foi muito parecida com o que a gente vive hoje. Essa é uma foto da época, uma família classe média, né? Todo mundo aparatado aí de máscara, né? Lembra o que a gente está vendo hoje, né? Naquela época não se sabia muito bem como evitar, mas era um recurso que eles usavam. Tinha gente que usava máscara, tinha gente que não usava, tinha gente que fazia isolamento social, tinha gente que não fazia. Aqui seria uma espécie de um hospital de campanha deles da época, uma enfermaria enorme, sem recurso. Na verdade, era só para isolar os doentes, não tinha muito o que fazer. E muita gente adoeceu, eles ficavam juntos lá e tal, né? E um ia passando para o outro, e aí aumentava o número de casos. E semelhante ao que a gente vê hoje, infelizmente, muitas famílias foram desfalcadas. Foi uma crise gravíssima. A gripe espanhola, nós temos médicos aí na sala, se não me engano, durou aproximadamente 2 anos, até que houvesse um sinal de controle sobre a doença. Né? Então, por 2 anos, o mundo inteiro conviveu com essa coisa terrível, uma ameaça aí que ninguém via, mas que estava matando todo mundo. E agora nós vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Será que nós temos na Bíblia alguma situação parecida com essa? Né? Antes da gente entrar aqui na questão de Israel, né, nós vamos falar um pouquinho sobre Israel, a saída do povo de Israel do Egito, contextualizando, né? A nossa sociedade hoje, ela pergunta, né, o que fazer, como se proteger, como devemos nos comportar. E nós, como cristãos, a gente faz a mesma pergunta. Nós devemos fazer o mesmo que todo mundo está fazendo? Como nós devemos nos comportar? Ou melhor ainda, né? Será que nós estamos nos comportando da forma que Deus gostaria que nós nos comportássemos numa situação como essa? Desde pequenininho, nas EBDs, eu sempre aprendi que a Bíblia é o manual do cristão. Se não tem na Bíblia, a gente está sem referência. Então, vamos ver na Bíblia alguma referência de algo parecido com o que a gente está vivendo hoje. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos do capítulo 12 do Êxodo. Versículos 1 e 2. E o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas. A famosa expressão umbrais das portas, que a gente sempre ouviu. Então, aqui Deus orientou que passassem sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. No versículo 11, ao comerem, estejam prontos para sair. Olha que frase interessante. Estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens
como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Irmãos, é uma história épica, né? Não só pelos números, mas pela forma que aconteceu. Eu convido até os irmãos depois de estarem lendo com calma de novo este capítulo inteiro. Vocês vão ver a grandiosidade que foi esse momento na vida do povo de Israel. Cabe lembrar que o povo de Israel, naquela época, ele estava completando mais de 400 anos de escravidão embaixo do poder do Egito. E o povo de Israel tinha se multiplicado já. Alguns historiadores acreditam que o povo de Israel naquela época equivaleria entre 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas no Egito. Isso vale dizer que, para aquela época, são aproximadamente 3% da população do mundo. Era um povo muito grande, sinal que o povo do Egito era até maior, né? Era um povo muito grande e estava escravizado pelo Egito. E o contexto naquele momento, é importante a gente ter essa contextualização, é que já haviam ocorrido 9 pragas, né? Moisés já tinha sido enviado para essa operação, ele já tinha startado aí 9 pragas, e o Egito não amolecia o coração, não deixava Israel embora. E naquela noite, os egípcios iam experimentar algo terrível, algo até então nunca imaginado. E naquele pequeno período de tempo, cabe lembrar que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Às vezes a gente acha que um dia é pouco e que 4 meses em casa é muito. Mas o tempo de Deus não é o nosso. E naquele pequeno período de tempo, naquela noite, quem estivesse dentro das casas, se alimentando do cordeiro, casas, né, cujas portas estavam marcadas com o sangue do cordeiro, estariam a salvo. Aqueles que obedeceram e estavam dentro das suas casas e marcaram as portas, eles viveram. Eles estavam lá dentro, se alimentando do cordeiro, guardem essa expressão, se alimentando do cordeiro, vestidos para sair, com cinto, com a sandália, com o cajado. Enquanto a morte rondava do lado de fora, eles ceavam. Eles estavam em comunhão com os familiares deles. Se vocês lerem o capítulo 12 inteiro, vocês vão ver que naquela mesma noite, o faraó chamou Moisés e Arão e praticamente implorou que Israel saísse dali. Na mesma noite em que eles entraram nas suas casas para comer o cordeiro, naquela mesma noite os primogênitos foram mortos, naquela mesma noite o povo egípcio ficou aterrorizado, naquela mesma noite Moisés foi chamado e naquela mesma noite eles foram praticamente expulsos do Egito. Depois de 400 anos de escravidão, em uma única noite aconteceu tudo isso. Tudo isso. E aquela mudança toda, com toda certeza, não era prevista a ninguém. Acredito eu que nem Moisés, ninguém do povo de Israel poderia imaginar o que iria acontecer depois daquele dia. Eles tinham uma orientação para aquela noite, o que fazer naquela noite. E foi assim que o povo de Israel ganhou a liberdade deles. Deus orientou que aquela celebração fosse perpétua, né? E um detalhe interessante, a celebração da Páscoa, a celebração daquela noite, não era para comemorar que ninguém tinha morrido, que quem obedeceu a Deus e pintou as portas não morreu. A celebração era para comemorar o fato
deles terem se livrado do cativeiro. Era uma celebração à vida e não à morte. Ninguém estava comemorando porque não morreu. Estava comemorando porque ganhou a liberdade. E aquela liberdade deu esperança para a vida daquelas pessoas. Muita gente nasceu no cativeiro. Não conhecia outra vida. Não sabia o que era a liberdade. Agora vamos voltar no tempo, né? A gente foi lá para 1918, vimos como é que foi a gripe espanhola, fomos lá para o Egito, voltando aqui para 2020. A nossa igreja e o coronavírus. É fato, todo mundo percebeu isso daí. Assim que surgiu a pandemia no Brasil e se instaurou a quarentena, todas as igrejas tiveram que se reinventar. E se reinventar muito rapidamente. E a nossa também. Todas elas, em poucos dias, já estavam gerando aí, em maior ou menor grau de sofisticação, algum conteúdo virtual para os seus membros e para a sociedade. E semelhante a todo mundo, nós temos procurado tomar medidas de prevenção junto à membresia. Seria uma irresponsabilidade muito grande da Igreja Presbiteriana Independente não tomar nenhum tipo de providência. Embora semelhante a 1918, a gente não saiba ainda como tratar, como se cuidar desse vírus, a gente está seguindo as orientações médicas, as autoridades médicas competentes. Né? Mas aí tem uma questão, né, que eu ouço muito nesses tempos aí de quarentena. Ah, mas semelhante ao povo do Egito, nós somos o povo de Deus, Deus vai proteger. Meu irmão, não tem nenhum texto na Bíblia, temos 2 pastores aí, não tem nenhum texto na Bíblia que garanta para nós, povo de Deus, que nós estamos imunes a esses problemas, a essas crises, a doenças. Não há essa garantia. Não há essa garantia. Uma pessoa que tem problemas, que tem dificuldades, não significa que ela está em pecado. E quem tem o sucesso financeiro, material, que a gente tanto valoriza, não significa que ela está em santidade. Não é? O sol nasce para todos. Então, a gente tem que ter esse bom senso de, semelhante a Israel, acreditar piamente que tem algo melhor que isso tudo, que essa trama faz parte de um plano maravilhoso de Deus, não só para a nossa vida. A gente não pode ser tão individualista, enxergar as coisas só ao nosso redor. Não é? Eu sempre costumo dizer, né, quando tem um vulcão, uma catástrofe em algum país, a gente não para pensar que podia ser aqui. A gente só lamenta, puxa, coitados. E quem está lá provavelmente pensa assim, puxa, por que aconteceu comigo e não com o Brasil? Por que o vulcão não estourou lá no Brasil e não aqui? Nós não sabemos. Nós não sabemos. E nós não podemos julgar. Okay? Mas a questão é, enquanto a morte, o anjo da morte, agora na forma de um vírus chamado Covid-19, enquanto ele ronda lá fora, nós estamos procurando nos manter dentro das nossas casas, supostamente protegidos. E como eu falei no começo, nem todos têm possibilidade de trabalhar de casa, ou simplesmente ficar em casa esperando a crise passar. Mas é fato que todos nós, em maior ou menor intensidade, estamos passando mais tempo em casa. É fato. Eu estava dando uma olhadinha, né, nas redes sociais, o que a igreja tem feito, né, para manter o contato com as pessoas. Eu acho tão bonito ver os jovens trocando mensagens, né? As pessoas estão se reinventando, dando um jeito de se comunicar. E eu achei muito bacana a transformação que a nossa igreja teve que fazer para a gente não perder também esse contato, por mínimo que seja. Os nossos aniversários também passam a ser comemorados pelo telefone, novos tempos. Todo domingo, vários lares abrem uma janelinha no seu celular, no seu computador, para a gente estar em comunhão de uma forma ou de outra. Eu incentivo os irmãos para continuarem fazendo isso. Não se isolem. E as aulas da escola dominical, então?
né? É bom para as crianças e é bom para a gente também, adoro. Eu gosto de ver todas elas. Todas elas. Nossos pastores aí se empenhando em passar o melhor conteúdo da forma que seja possível, né? Eletronicamente, virtualmente. Estamos tentando, estamos nos reinventando também. Faz parte dessa mudança, desse novo normal aí que todo mundo está enfrentando agora. Mas é fato, todos nós, mesmo aqueles que não puderam passar a trabalhar de casa, estão passando mais tempo em casa. Né? A gente está passando mais tempo em casa. Em menor ou maior grau, todos nós estamos fazendo algum tipo de isolamento social. E o que está acontecendo? Está surgindo um novo tempo, não só para a nossa igreja, mas para a comunidade como um todo. Né? As pessoas estão valorizando mais a comunhão com a família, o afeto pelos amigos, estão valorizando as relações saudáveis que eles cultivavam no trabalho, na escola, no ciclo de amizade. Né? Nunca um abraço, um beijo, um aperto de mão foram tão valorizados e tão desejados igual agora. Né? Ontem a gente foi levar os mantimentos lá para a igreja, né? Para a campanha da MASE, e confesso que eu fiquei com uma vontade muito grande de descer no carro e dar um abraço em todo mundo. Mas não dá. A gente tem que se segurar. Mas é bom saber que estamos nos mobilizando de um jeito ou de outro e estamos nos apoiando de um jeito ou de outro até que essa crise passe. Falando da MASE, ontem a gente teve uma demonstração de solidariedade e empatia. A gente estava falando no começo aqui da nossa reflexão sobre como nos devemos nos comportar. Como é que a igreja, como é que um cristão deve se comportar em tempos de pandemia? O que que Deus espera que eu, Wilson, faça? Como é que Deus quer que eu me comporte durante a pandemia? Então, eu diria que o que a Mase fez ontem é a primeira atitude comportamental esperada por Deus. A gente está passando por uma crise na saúde, não podemos fazer muita coisa. Nós estamos passando também por uma crise econômica. Isso nós podemos fazer. Nós podemos. Nós, como igreja, como cristãos, a gente tem que tentar contribuir de alguma forma para minimizar essas desigualdades sociais. Não é? O que a Mase fez ontem, o que ela está fazendo nesses tempos aí de quarentena, é muito importante, é muito bonito, é essencial. Não sei se vocês se lembram do texto que a gente viu agora há pouco, na noite da 10ª praga lá de Israel, milhares de pessoas entraram nas suas casas para cear. E todas tinham um cordeiro para se alimentar. E a Bíblia fala, se o seu cordeiro é muito grande para a sua família, chama o vizinho. Era uma orientação de Deus para que ninguém ficasse sem o alimento naquele período pequeno de crise que era aquela noite. E até para não sobrar, para não ter desperdício. Aqueles que tinham mais chamavam o vizinho para comerem juntos. E aí não tinha desperdício, não faltava para ninguém. Qual que é o conceito que a gente tira daí? Como família, eu não posso dizer que eu estou completamente bem durante a quarentena se alguém da minha família não estiver bem. Não é? E como família de Cristo, nós também só estaremos bem se toda a família estiver bem. Não vai ter sentido, após passar esse período de quarentena, nós dizermos, poxa, nossa igreja passou bem pela pandemia. Não vai ter sentido se a gente souber que algum irmãozinho nosso não passou bem durante a pandemia. Os pastores têm enfatizado bastante isso daí. Irmão, se você que está ouvindo agora aqui, se você está passando por alguma necessidade, estou falando necessidade mesmo material, física, financeira, porque os empregos estão se extinguindo durante a quarentena. Se você está com algum problema, não se acanhe em procurar um de nós, em manifestar que precisa de ajuda. Às vezes você está acanhado, você não quer se expor. Se for esse o receio, liga para mim, liga para o Wilson. Procura lá no grupo, vê o meu telefone, liga para mim, liga para um presbítero que você tem mais afinidade, liga para um pastor. A gente tem a obrigação de te ajudar nesse momento. Semelhante ao povo de Israel naquela noite, não tem sentido nós passarmos por esse período e você não ter
o provento para a sua família durante este período. Nós somos uma família, nós temos que nos apoiar nesse sentido. Isso é o mínimo que a igreja tem que fazer. Lá no Egito, ao passar os procedimentos lá para o povo, né, Deus deixou bem claro o comportamento que ele esperava. Todas essas instruções tinham sentido. E todas visavam algumas coisas. Deus queria ver a comunhão com a família e com o próximo. Ele queria ver o compartilhamento. Né? No versículo 11, se não me engano, chame seu vizinho para comer junto. Ele queria ver o bom senso no uso dos recursos e das provisões quando Deus fala. Não precisava escrever isso na Bíblia, mas quando Deus fala para evitar desperdício, para evitar sobras. E ainda fala, e se sobrar, queima tudo no dia seguinte. Então, Deus quer que todos comam. Deus quer que todos tenham comunhão. De nada vale você passar pela pandemia em comunhão só com a tua família, da tua casa. Deus quer ver o bom senso nosso no uso dos recursos e das provisões que nós temos. E uma parte interessantíssima, Deus quer que nós passemos por este período preparados para o novo. É interessante que uma das orientações que foi dada para o povo de Israel é: se alimentem apressadamente e vestidos, com o cinto na cintura, com as sandálias nos pés e o cajado, como prontos para sair. Ninguém sabia o que ia acontecer, mas eles obedeceram. E por que eles tinham que comer prontos para sair? Porque ia ter uma coisa diferente depois disso, ia ter um novo. Será que nós estamos passando por esse período de pandemia vestidos, prontos para sair? Porque depois desse tempo, com toda certeza, eu tenho fé que Deus tem algo novo e maravilhoso para a tua igreja. Então, Ele quer que nesse pequeno período de tempo que nós estamos dentro de casa, que nós nos preparemos. E quando passar esse período, nós já estejamos com as sandálias nos pés, com o cajado na mão, porque pode ser que a gente tenha que sair para alguma coisa maravilhosa. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais. Ninguém em Israel, e olha que eram milhares, hein, sabia o que ia acontecer depois daquela noite, depois daquele pequeno período de tempo. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça daquele povo quando saiu no meio da noite, milhares de pessoas caminhando no meio da noite, sem uma bússola, sem um GPS, sem saber exatamente o que ia fazer. Porque nenhum deles tinha a menor ideia que eles iam sair naquela noite para uma viagem de 40 anos e no final desses 40 anos se estabelecerem como nação a 200 quilômetros dali. E nós também não sabemos o que vai acontecer depois desse período nosso de quarentena. A gripe espanhola durou 2 anos. Quando começou, muita gente deve ter achado que ia levar alguns meses. Eu não sei se o Covid vai levar 1 ano, 2 anos, se vão levar só alguns meses para todo mundo estar vacinado e protegido. Nós não sabemos. Na verdade, a gente não deve ficar neurótico com isso. Mas nós temos que ser responsáveis, fazer a nossa parte. Então, hoje em dia tem conectividade de comunicação. A hora que o americano lá inventou uma vacina que deu certo e deu um pulo lá no laboratório, 5 minutos depois, o mundo inteiro vai estar sabendo. É diferente, mas é o tempo de Deus. Deus sabe quando é que isso vai acontecer. Deus sabe o tempo que vai levar. Eu estava ouvindo essa semana o pastor Augusto Nicodemos. E uma coisa muito interessante que ele falou um monte de coisa, mas uma coisa que marcou, que eu guardei, que eu queria compartilhar com vocês, é que ele falou assim: durante esse período de pandemia, não julgue a Deus, não caia nessa armadilha. Creia que ele tem um controle absoluto de tudo. Mesmo que você não ache, Deus tem um controle absoluto de tudo. É uma trama muito embaraçada de acontecimentos e de fatos que para nós pode não ter sentido algum, mas no final tudo contribui para um plano maravilhoso de Deus para a humanidade. Nós estamos dentro desse plano, ok? Então a gente falou muito de
questões físicas, materiais, né? Cuidados físicos, cuidados materiais que devemos ter, individualmente, com a família, com a igreja, né? Não sei se os irmãos concordam comigo, a maior preocupação nesse tempo de pandemia é com a parte física, lógico, ninguém quer ficar doente, e quem está ficando doente quer um bom tratamento, quer cuidados, e todos querem recursos para poderem se isolar dentro de casa, querem proventos. A gente está, é natural isso, é do ser humano, nós estamos preocupadíssimos com a parte física e material dessa crise. Todos nós estamos cuidando ou tentando cuidar do nosso corpo e da nossa família, materialmente falando. Mas vamos falar do mais importante? E o nosso coração? Como é que está o nosso coração nessa pandemia? A gente está cuidando das finanças do lar, a gente está tentando tomar cuidado, a gente sai na rua, põe máscara, usa álcool gel, não encosta em ninguém, volta, bota toda a roupa na máquina, né? Se higieniza, passa litros de álcool gel no carro, onde pegou, onde não pegou. A gente está cuidando de tudo. E do coração? Como é que a gente está cuidando do coração? Nunca na história da humanidade se dedicou tanto tempo a entretenimento como agora. Estava lendo esses dias na internet. Óbvio, né? As pessoas estão em casa trabalhando, as crianças estão estudando de casa, nós cristãos também estamos em casa. E o celular está na mão de todo mundo. Celular, computador, todo mundo tem um. Então, o consumo de internet multiplicou-se várias vezes nesses 4 meses que nós tivemos. Eu estava lendo lá os números, é muito engraçado. São milhões de novas postagens todos os dias em qualquer rede social. Qualquer rede social. E o mundo todo, né, inclusive nós cristãos, nós viramos consumidores de séries de TV, por exemplo, que fazem a gente virar à noite assistindo. Todo mundo sabe todas as séries de cor. Mas assim, a gente às vezes consegue passar uma noite assistindo uma série. E quanto tempo por dia a gente tem separado, por exemplo, para a oração? Esses tempos de pandemia está sobrando tempo para algumas pessoas, não todos. Quanto tempo a gente está separando para a oração? Eu estava até vendo uma brincadeira que fizeram num site cristão, uma aposta. Tinha uma aposta assim, para cada 20 posts que você ler no Facebook, leia um versículo. Você vai ver quanto da Bíblia que você não vai ler. E aí, meu irmão? De cada 10, 20 posts que você lê por dia, no mínimo, nas mídias, no Instagram, no Facebook, quantos versículos você lê por dia? Pelo menos um? Será que a gente lê pelo menos um versículo por dia? Então, assim, o mundo está muito preocupado nesse tempo de pandemia, e os cristãos também, em prover o corpo, prover o lar, prover o entretenimento, prover uma espécie, algum tipo de conforto, senão mentalmente a gente vai ficar maluco, é o que todo mundo fala. Mas e o nosso coração? Como é que a gente está alimentando o nosso coração? Eu convido você a fazer uma analogia daquela noite lá no Egito com a tua vida espiritual. Aquela noite foi um dia só. Aqui, durante a pandemia, nós já estamos há 4 meses. Como é que você tem passado a sua noite de quarentena em pandemia? Que tipo de cordeiro que você tem se alimentado? Você tem se alimentado vestido para sair, esperando o novo? Você tem dividido o que você tem aprendido com o seu irmão também, para que passemos todos juntos por esse período com um crescimento espiritual. Deus quer que a gente cresça, que a gente estude todos os dias, que a gente cresça na fé e cresça no conhecimento e na graça. Mas se a gente passar meses dentro de casa, só assistindo Netflix e trabalhando, nossa fé vai ficar prejudicada. Então, meu irmão, nessa manhã,
eu queria dizer para você que não importa se você está abrigado, refugiado num casebre ou numa bela residência, se tem pouco ou se tem muito conforto. Você pode até achar que está morando bem, mas onde é que você está abrigando o seu coração? Porque de nada vai valer a gente abrigar, refugiar o nosso corpo durante a pandemia, se o teu coração estiver desprotegido e andando aí fora. Muitos corações estão andando aí fora, perambulando aí fora, à mercê de qualquer influência. Qualquer influência. Então eu convido você a estar refletindo sobre isso. O nosso coração também precisa de um lugar seguro para se abrigar durante a pandemia. Ele precisa de um refúgio. O Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Meu irmão, nessa manhã, a minha oração é que Deus esteja cuidando da tua vida, não só física, material, que Deus esteja também, é lógico, né, provendo a sua casa de alimento, provendo você de salário, de emprego, mas que você também possa estar se alimentando espiritualmente, que a tua fé possa estar sendo nutrida durante esse período, que a gente possa passar por esse período de pandemia vestidos para sair, com fé em Deus, que tem o controle de tudo, e crendo que depois de tudo isso ele tem algo novo e maravilhoso para todos nós. Amém? Deus abençoe vocês. Um bom domingo, um abençoado domingo a todos. Amém. Muito obrigado, presbítero Wilson, pela palavra. E eu quero só fazer um adendozinho a tudo isso. Me chamou bastante a atenção o texto quando você que está lá, preparados para sair. Nós vamos sair um dia, né? E o povo de Israel, eles não sabiam como nem quando, mas eles sabiam para onde eles estavam indo. A palavra de Deus nos diz que eles estavam indo para uma terra que emana leite e mel. Havia essa promessa. E nós também temos uma terra que emana leite e mel, a Nova Jerusalém Celestial. E nós podemos sair, devemos estar preparados para sair. E a igreja vai sair através do arrebatamento, né, da segunda vinda de Cristo. Então nós temos que estar preparados, com o cajado na mão, né, firmes. A gente não sabe a hora, não sabe o momento, mas nós vamos sair. Pode ser que a gente até saia dessa pandemia do ponto de vista humano e caminhe ainda um tempo aqui nessa terra. Mas pode ser que a gente saia agora e vá se encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a esperança da igreja, assim como Israel tinha aquela esperança de comer esse alimento, que era o cordeiro, né? O cordeiro foi dado. Palavra preciosa do presbítero, que nós tenhamos sempre essa esperança. O Senhor está conosco, né? O Senhor está nos guardando e nós vamos sair. Nós vamos para a casa do Pai. Nós vamos para o nosso lar celestial. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando a nossa escola dominical. Eu vou estar orando. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã, por esta palavra que nos foi trazida, na certeza de que o Senhor é o Cordeiro Pascal que morreu, derramou seu sangue por nós para nos livrar do anjo da morte e nos dar, Senhor, a certeza de uma nova vida, um lar celestial, onde não há sofrimento, tristeza ou dor, porque as primeiras coisas terão sido passadas. Muito obrigado pela vida do nosso querido irmão Wilson, pela disposição dele em nos trazer a tua palavra. Muito obrigado por cada lar aqui representado nesta hora, por cada família da nossa igreja. Que o Senhor esteja neste momento falando ao coração de cada um de nós, dando-nos a paz, a tranquilidade e a certeza de que o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente nas horas de aflições. Que nestes momentos nós possamos estar descansando e louvando ao Senhor. Dá-nos agora, Senhor, uma boa tarde, um bom dia na Tua presença
preparando-nos para, mais uma vez, nos reunirmos nesta noite para cultuá-lo e bendizê-lo, recebendo também a tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de vocês, sobre o lar de vocês, sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos.